Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre a tartaruga de couro, a Dermocheles coriacea. Eu tive a oportunidade de conversar bastante com uma pessoa incrível, que é o Henrique Becker, do Projeto Tamar. Mas antes de partir para essa entrevista super legal, eu queria trazer para vocês alguns lembretes. O primeiro deles é que o Que Bicho é Esse? Ele agora está em um feed separado do Desabraçando Árvores, então não se esqueçam de ir no agregador de podcasts favorito de vocês. Pode ser o Podcast Addict, o Castbox, o Spotify, não importa. Qualquer um, assinem o feed do Que Bicho é Esse? Para que vocês possam receber as atualizações, episódios novos e conseguir acompanhar quando a gente postar. Além disso, a gente tem agora também o Que Bicho é Esse? Crianças, que é o nosso novo xodozinho, o filhotinho do Que Bicho é Esse? Onde eu e o Fernando gravamos junto esses episódios. Eles saem todas as semanas, se tudo der certo, e também tá em um feed separado. Então também tem que assinar para receber atualização, tá bom, gente? Não esqueçam, se vocês tiverem crianças ou quiserem escutar ou indicar para alguém, assina o Que Bicho é Esses? Crianças. E, pessoal, também gostaria de comentar aqui com vocês de onde a gente tirou esse som incrível que vocês ouviram no último episódio, que são os barulhinhos aí da tartaruga de couro. Esse som a gente tirou de um site de divulgação científica, onde falava do artigo que trouxe pela primeira vez evidência de que essas tartarugas emitem sons. Isso veio de um artigo super legal, que é da Camila Ferrara e colaboradores. Esse artigo é de 2014 e quem quiser ler e saber um pouco mais sobre isso, está lá, é um artigo super legal e a gente ficou encantado com esse estudo. A gente também vai colocar o link no post do site de divulgação onde a gente tirou o som, e ele também está no Mongabay, que é um site de divulgação científica bem conhecido, com o título de No Longer Death as a Stump. Researchers find turtle sheep click, meow and cluck. Então é isso, trazendo essa novidade super fascinante de que as tartarugas, sim, elas também emitem sons, tá? E aí, são dois artigos que foram lançados na mesma época, um com a tartaruga da Amazônia e outro com a tartaruga de couro. Parece, pelo que eu li, que a tartaruga da Amazônia ela é mais sociável, tem uma maior diversidade de sons e tem uma importância maior para elas. Então, se tudo der certo, em breve a gente também vai fazer um episódio sobre a tartaruga da Amazônia, que merece um episódio só para ela, né? Então vamos partir pro episódio sobre a tartaruga de couro aqui. Como eu mencionei no início, eu tive a oportunidade e o privilégio de conversar com José Henrique Becker. Ele que é biólogo com graduação iniciada na Universidade de São Paulo e licenciatura concluída na Universidade de Taubaté, pesquisador e coordenador técnico da Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas, o ProTamar. Ele é o coordenador da base de Ubatuba, São Paulo, onde ele coordena atividades de pesquisa e conservação de tartarugas marinhas, com foco na interação entre tartarugas e pesca artesanal costeira. Ele também é o responsável técnico pelo Centro de Visitantes do Projeto Tamar, em Ubatuba. Ou seja, e ele tá lá há muitos anos trabalhando com esses bichos, não tinha pessoa melhor para falar com a gente sobre essas tartarugas incríveis. Então aproveitem e bora para esse bate-papo. Olá, Henrique, que prazer enorme receber você aqui no Desabraçando Árvores, no Que Bicho é Esse? Seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para falar com a gente sobre tartarugas marinhas. Regina, obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar contribuindo, participando. Ô Henrique, a gente tocou no último episódio um som que era um filhotinho ainda no ovo da tartaruga de couro, né? Da Dermocheles coriacea. Isso. Fala um pouquinho pra gente, quem é essa tartaruga gigante e tão bonita que a gente tem? Para mim foi bacana ouvir o som, porque eu mesmo nunca tinha ouvido esse som, né? Então até para mim foi novidade, né? Que legal. Essa coisa do som das tartarugas é algo bem recente ao estudo dessa área. Mas a tartaruga de couro ou tartaruga gigante, que são os nomes mais comuns de usar, a Dermocheles coriacea é a maior tartaruga que existe no planeta nos dias atuais, né? Já existia
existiram tartarugas maiores que ela no passado, mas hoje é a maior do mundo. Eu costumo dizer que é a tartaruga mais. É a mais curiosa, a mais difícil de a gente estudar, que tem o comportamento mais especializado. Então é a mais. É a maior. Mais tudo, né? Vai por aí. É um bicho fascinante, né? Um animal que a gente chama de pelágico, que é um animal que vive em alto mar praticamente todo o ciclo de vida, né? Acontece longe da costa. Tem uma alimentação muito especializada. Ela se especializou em se alimentar de água-viva. Água-viva, animais que parecem gelatina. Tá. Isso é bastante curioso. Um animal que normalmente atinge 400, 500 quilos de peso, se alimentar de um invertebrado que é composto em mais de 90% do corpo de água, né? Da onde que ela tira energia, né? E peso? Então, tem estudos que sugerem que ela coma em torno de 800 água-vivas por dia. Sério? É chocante, porque realmente para sustentar um animal de 500 quilos à base de água, tem que comer muita água. Então elas comem muita água-viva. E é uma alimentação muito especializada, realmente comer só esses animais. É bem curioso. É um animal que aqui no Brasil, ele desova lá no litoral do Espírito Santo, na praia de Regência, Povoação, Regência, na foz do Rio Doce, e tem um número muito reduzido de tartarugas lá. A gente calcula, estima em torno de 20 fêmeas só desovando aqui no Brasil. É um número bastante reduzido. Apesar de ter um número reduzido de fêmeas, a gente tem um número maior de animais jovens e adultos, subadultos, nos oceanos, navegando por aí e que interagem muitas vezes com a pesca oceânica, a pesca em alto mar. E são animais que não são necessariamente nascidos no Brasil. São animais que vêm lá do Gabão, na África, vêm lá das Guianas, Venezuela, e vêm se alimentar aqui no sul do continente. Então, estão de passagem aqui pela nossa região. Tá, então ela é uma tartaruga que tem uma distribuição global e ela usa algumas praias aqui para reproduzir. Exato, é encontrada em todos os oceanos, ela só não vai ser encontrada nas regiões polares, né? Isso vale para as outras tartarugas marinhas também. As tartarugas, enquanto animais são répteis, ectotérmicos, eles têm a temperatura variando de acordo com a temperatura do ambiente. Então, elas não podem ir em grandes latitudes, elas não vão nos polos, porque é muito frio, e a maioria das tartarugas não vai a grandes profundidades, mas a Dermocheres coriácea já foi registrada a 1.000 metros de profundidade, ou seja, ela é mais ousada e vai mais fundo que as outras. Uau. Tem uma curiosidade desse animal, que uma das coisas que favorece ela suportar melhor o frio é o tamanho, né? Os animais maiores, os animais grandes perdem menos calor para o ambiente em relação aos pequenininhos. A outra adaptação bem interessante que ela tem é que quando ela não quer perder calor para o ambiente, ela deixa de circular, restringe a circulação sanguínea nos vasos periféricos, né, perto das costas, na região do casco, vai menos sangue para ali e ela perde menos calor para o ambiente. E dessa forma ela consegue manter até 10 graus de temperatura acima da temperatura ambiente. E desse jeito ela consegue explorar áreas mais frias que as outras tartarugas não vão. Que legal. Então é um animal fascinante. Que maravilha. E aí você falou que ela é pelágica, ela vive em alto mar, e eu fiquei pensando aqui, porque as tartarugas, os répteis, eles têm essa capacidade de ficar bastante tempo submersos, né? Sim, bastante tempo. Então, assim, ela fica... Porque ela não vai à terra, então, ela fica só realmente nadando e se alimentando de água viva. Fica lá no meio do oceano, nadando, procurando grandes grupos de água-viva para se alimentar, seguindo, às vezes, essas águas-vivas, porque as águas-vivas, como são nectônicas, ainda que elas tenham a possibilidade de nadar, elas são muito carregadas pelas correntes. E aí a tartaruga de couro vai atrás desses grandes grupos de água-viva se alimentando. E raramente se aproximam da praia. Só vem aqui realmente a fêmea adulta que vai chegar na praia para desovar. E isso acontece aí a partir lá da metade de setembro em diante, principalmente novembro, dezembro, vão ser meses que elas vão estar desovando. Mas o resto do tempo fica em alto mar. Quanto à questão da submersão, da apneia, mas, de maneira geral, as tartarugas marinhas conseguem ficar aí até 4, 5 horas em mergulho voluntário. Para a Dermocheles tem até registro de 9 horas de apneia. E quando elas fazem isso, elas estão bastante paradas, quietas, Então, para ficar bastante tempo, tem que restringir a movimentação. Aí, dessa forma, economiza energia, gasta menos oxigênio e consegue ficar muitas horas submerso. Então, o normal, 4, 5 horas, até 9 horas, o que é muito tempo. Para ir a 1.000 metros de profundidade, ela deve precisar de muito tempo para chegar lá embaixo. Agora, de qualquer forma, esse 1.000 metros, que já foi registrado, não é o mais comum, não
não é habitual, né? Uma ou outra que deve ter feito isso de vez em quando. O normal é elas usarem a coluna d'água, apesar de estar longe da praia, elas usam a coluna d'água até uns 100 metros de profundidade, a maior parte do tempo, né? Elas não costumam ir sempre a grandes profundidades. Mas 100 metros já é bastante também, em termos de pressão atmosférica, né, de água, de coluna d'água. Pra gente é muito, pra elas parece que não. Elas não se importam. Pra elas não. Tá certo. Por que elas chamam tartaruga de couro? O nome tartaruga de couro, que é o mais usado, ele na verdade não é um nome muito correto, não, sabe? Tá. Porque a tartaruga de couro, ela faz parte de uma família que se chama Dermochelidae, uma família de tartarugas que é só dela, né? Só tem a tartaruga de couro. As outras tartarugas da família Chelonidae, que são a cabeçuda, a tartaruga verde, a dipente, a olívia, tartarugas têm a carapaça mais rígida, formada pela junção, pela fusão das costelas e coluna vertebral, formando esse casco rígido que a gente está acostumado a ver nas outras tartarugas, de água doce, tartaruga terrestre, né, os jabutis. Então, essa carapaça rígida é característica da família Chelonidae. A Dermocheles, ela tem as costelas mais curtas e não são fundidas, não são fusionadas. Então, ela tem um tecido delicado na pele, na superfície da carapaça, e por baixo ela tem ossículos dérmicos, que a gente chama, pequenos ossinhos, né, em formato de estrela, todos articulados, e que dão uma impressão de que é um couro, mas na verdade não é couro, não é um couro como o tecido, como a gente vai encontrar em mamíferos, por exemplo, num boi, né, um cavalo. Não é exatamente couro. Mas, para todos os efeitos, popularmente as pessoas chamam de tartaruga de couro, porque é realmente macio, né, comparado com as outras tartarugas, e fica esse nome. Tem outros nomes também, né, em espanhol tem o nome siete quilhas, né, ou 7 quilhas, porque ela tem uma característica dela que são 7 quilhas longitudinais na carapaça. Né, são linhas que acompanham o eixo longitudinal do corpo, assim, são linhas alongadas, e são 7, e aí tem esse nome 7 quilhas. Né. Olha só. Tem outros nomes locais aí espalhados que são mais comuns. Mas até em inglês, Leatherback Turtle é a tartaruga das costas de couro. Então é muito comum chamar realmente tartaruga de couro. Mas cabe mais o tartaruga gigante. O gigante, sem dúvida, é o nome mais correto, a tartaruga gigante. Você falou o peso, mas aí eu fiquei pensando no tamanho, assim, perto de uma pessoa, tentando ter uma estimativa, assim, de... É difícil, né, quando a gente não tá vendo, não tá visualizando, é difícil pensar. Mas é um animal que tem em torno de 2 metros de comprimento quando adulto, né, 2 metros de comprimento total. Eu uso como referência para as pessoas, assim, eu peso 100 quilos, então são 5 eus de peso. Eu sou até que bem grandinho, assim, então são 5 eus para dar o peso de uma tartaruga de couro. Mas esse peso que eu estou falando, de 400 e 500, é o normal, é o habitual. A maior do mundo que já foi encontrada tinha 916 quilos. Uau. Quase 1 tonelada de tartaruga. Que isso? Quantos anos vive uma tartaruga, assim, estimado, né? Porque é um bicho que parece que é difícil de estudar, né? Assim, De maneira geral, a gente sempre falou em torno de 100 anos, né? A gente sabe que tem tartarugas terrestres, assim, jabutis, que vivem muito mais do que isso, 150, 200 anos. Mas para a tartaruga marinha, a gente sempre falou em torno de 100 anos. Ultimamente, assim, nos últimos anos, os estudos que estão sendo feitos a partir de ossos das tartarugas, né? Cortes dos ossos para dar a idade, têm apontado em torno de 80 anos, né, de vida para os adultos. Mas são animais muito longevos, vivem muito tempo. Eu costumo falar que elas não fumam, elas praticam natação todos os dias, nadam a vida toda. Tem uma alimentação frugal, né? Sim, não comem fast food, então elas vivem muito e fazem tudo com muita calma. Então elas vivem muito tempo. Elas são lindas demais, nossa. Então elas estão lá nadando, comendo água viva. Eu tô impressionada, porque agora eu acho que elas ficam o dia inteiro comendo água viva. Mas é bem isso mesmo, porque quando ela acha um grande, eu não sei o nome exatamente de um bando de água-viva, porque não é peixe, então não é cardume. Conjunto, né? Também não é bando, porque é um grupão de água-vivas, são milhares de água-vivas. E ela fica ali, passa o dia, come uma, come outra e vai ficar horas e horas comendo. Então ela realmente passa o dia comendo água. Como é que ela é a parte de reprodução? Ela se encontra, tem aquele esquema de voltar para a praia de onde ela nasceu? Como que é esse processo de reprodução, de postura de ovos, etc? A gente ainda não conhece aonde são as áreas onde eles se encontram no oceano, né? Pelo menos aqui a gente não tem informação de onde elas se encontram. Geralmente, a área de desova, quem procura é especificamente a fêmea, né, que vai desovar. O macho às vezes está perto dessa área, às vezes não, varia de espécie para espécie. Mas a gente não vê, raramente vê um macho no litoral do Espírito Santo na época da desova, a gente só vê as fêmeas. Então essa
essa cópula deve ter acontecido há tempos atrás, semanas, meses atrás. E isso pode ter acontecido muito tempo antes. E, de fato, a tartaruga, na maioria das vezes, ou quase sempre, né? Essas palavrinhas na biologia são super perigosas, né? Sempre, todas, né? Não dá para ter esse... A maioria das tartarugas, elas têm um comportamento de buscar as praias, as regiões, as praias onde nasceram, né? Isso, a gente tem até um nome para isso, que é a filopatria, que é uma fidelidade ao sítio de desova. A maioria faz isso. Lógico que algumas quebram a regra e vão fazer diferente, mas a maioria faz isso. Então, elas podem circular o oceano todo e voltar sempre à área de desova. Um exemplo das tartarugas de couro que a gente encontra aqui em alto mar no Brasil, muitas delas estão de passagem, vindo do Gabão, na África, que elas nascem na África, atravessam o Atlântico, descem até o Uruguai, na foz do Rio da Prata, e vão se alimentar ali, que é uma região muito rica, né? São águas frias, mas muito ricas em alimento. Anda um bocado, hein? Isso, e 2 anos depois ela vai retornar para a África. Os ciclos de reprodução das tartarugas são geralmente, na maioria dos casos, 2 anos. Ano sim, ano não. E aí, a cada 2 anos, ela volta para o Gabão, na África, faz o ninho, né? 4 ou 5 ninhos numa temporada, termina a temporada de desova, volta para se alimentar no Uruguai. Então é só ela dar um pulinho, vai ali na África e volta. Comendo água viva, isso que é muito louco. Olha que impressionante, gente, a distância que esses bichos nadam. Exatamente, fascinante. E aí, quantos ovos que ela põe? Mais ou menos, em média, essas coisas também devem variar, né? A tartaruga de couro, como é um animal muito grande, ela põe ovos grandes, ela bota em torno de 80, 90 ovos em cada ninho. As outras espécies de tartarugas que são menores que ela, tartarugas marinhas, botam em torno de 120, 130 ovos. Mas a tartaruga de couro, como é grandona, os ovos são maiores, ela não precisa botar tantos ovos. Então 80, 90, e elas repetem 4 ou 5 ninhos em uma temporada de desova. Ou seja, ela vem na praia, desova, aí volta para o mar, 15 dias depois, ou 14, 15 dias, ela retorna, faz mais um ninho, e ela repete isso 4 ou 5 vezes numa temporada. E aí depois vai para sua área de alimentação e passa 2 anos e depois retorna. Esse gasto de energia é muito grande, muito intenso de depositar tantos ovos, então ela precisa passar 2 anos se alimentando, engordando para armazenar energia para voltar 2 anos depois fazer um ninho. E até agora que você falou, eu estava pensando na questão, você falou da energia, de toda a questão energética dessa postura de ovos, e eu fico pensando, é lógico, isso é uma coisa também já sabida, que esse momento da desova é uma hora, é um momento que a tartaruga fica muito vulnerável, né? Que ela tá parada ali e desovando, existem ameaças específicas para de couro, para todas, eu acredito, né, nesse momento. Como funciona isso em termos de conservação e história desses bichos quando eles estão parados? Então, esse de fato é o momento mais vulnerável mesmo da tartaruga, né? No passado, até o início dos anos 80 aqui, quando começou o tamar, esse era o momento em que as comunidades litorâneas ali na região onde há desova, eles buscavam as fêmeas e tentavam, né, matar fêmeas e coletar os ovos. Era a temporada de procurar ovos e comer as fêmeas. A tartaruga de couro não era exatamente a mais interessante para usar a carne como alimento, né? Mas o consumo de ovos sempre acontecia. E para as outras espécies era muito comum realmente o consumo dos ovos, e é o momento que a tartaruga está mais vulnerável, realmente está mais exposta. Aqui no Brasil, a gente não tem notícia, mas a gente sabe que em países como a Costa Rica, por exemplo, a tartaruga vai desovar e ela se depara com predadores como a onça pintada. Fascinante. Isso é algo muito interessante do ponto de vista da ecologia, porque as tartarugas, dessa forma, sendo comidas por animais terrestres, elas estão transferindo energia e nutrientes acumulados na cadeia trófica marinha para alimentar animais terrestres. É verdade. E essa predação na Costa Rica não é um bicho ou outro de vez em quando. Elas estão super acostumadas a predar tartarugas marinhas, principalmente a tartaruga verde e a tartaruga de couro, a Dermocheilus coriaceus. Olha só. Então, as onças lá vão para a praia. Faz parte da dieta dos bichos mesmo. Eu tenho discutido que aqui no Brasil talvez isso não aconteça, porque infelizmente a gente já não tem regiões de floresta contínua nas áreas de desova das tartarugas marinhas. Então talvez por isso que a gente não tem esses registros de predação de onça, mas lá na Costa Rica ainda acontece bastante. As onças pintadas da Mata Atlântica já então, ficou um bocadinho aqui em São Paulo, né? E aí, até entrando um pouquinho nessa questão de conservação, se a dieta dela é água viva, ela é uma das também extremamente prejudicada pelo plástico, provavelmente, né? De se confundir e comer plástico. Acontece com ela, mas a tartaruga mais impactada pela questão do plástico é a tartaruga verde, a Queloniamidas.
por incrível que pareça. Talvez pelo fato da Dermocheles ter um hábito de caçar as águas-vivas e ter um movimento de predação mesmo, talvez isso faça que ela não confunda tanto a água-viva com o plástico. Mas a tartaruga verde, que se alimenta de algas, que é um alimento que está parado, assim, a gente vê que é o bicho que mais se impacta aí com a questão do plástico. A quantidade de tartarugas verdes que a gente encontra com resíduos de plástico no trato digestivo é bastante grande. Aqui em Ubatuba, em torno de 50% dos animais que vêm para o tratamento no Tamar tem plástico no trato digestivo, né? Então é muito bicho, né? Alguns comem alguns pedaços grandes, outros comem muitos pedaços pequenos, mas a gente está vendo que elas estão comendo plástico muito frequentemente. E são as tartarugas mais costeiras, talvez elas estejam mais perto também da origem do plástico, né? Então, a tartaruga verde, ela vem aqui mais perto da costa para se alimentar de algas, né? São principalmente animais juvenis que a gente encontra aqui na região do estado de São Paulo, no sul, sudeste do país, basicamente as tartarugas juvenis. As adultas a gente pode encontrar lá no norte do país, lá no Ceará, tem algumas adultas, mas aqui no sul, sudeste são mais as juvenis. E elas estão perto aqui das praias, que são muito urbanizadas e que têm uma fonte de resíduos muito grande, infelizmente. Então, assim, elas são as mais impactadas. Entendi. Então, Henrique, a gente comentou agora sobre a questão do plástico, e eu perguntei a questão também da tartaruga ficar muito vulnerável. A Dermocheles é a mesma tartaruga de alto mar e tal. Quais são os riscos, as principais ameaças para esses bichos? A gente considera no mundo inteiro, praticamente todas as populações de tartarugas marinhas, uma das principais ameaças é a captura acidental na pesca. Tá. A pesca, ela usa aparelhos, artefatos de pesca como redes, como anzóis, que nem sempre são seletivos e acabam por acidente capturando tartarugas. A ideia é pegar o peixe, é pegar o camarão, é pegar, né, outros animais e por acidente pegam tartarugas. Como a gente sabe que os animais respiram por pulmão, se eles ficam enroscados numa rede, eles podem morrer afogados. Então, infelizmente, assim, a pesca, ela acaba gerando uma série de óbitos, assim, ela é uma ameaça bastante grande para as tartarugas marinhas. Aí cada tartaruga vai ter diferentes tipos de pescarias que interagem com ela. Por exemplo, a tartaruga verde, que é mais costeira, ela tem uma interação muito grande com a pescaria mais artesanal, do pescador pequeno, com a rede pequena aqui na costa. Quem vai interagir com a tartaruga de couro em alto mar é a pesca industrial, numa escala maior, são grandes redes, o que a gente chama de espinhéis de pesca, que são grandes cabos com milhares de anzóis para pegar grandes peixes, então vai acabar interagindo com a tartaruga de couro. Em regiões aqui de 30, 40 metros de profundidade, 50 metros de profundidade, a gente vê tartarugas cabeçudas se alimentando e que acabam sendo capturadas por acidente na pesca de arrasto de camarão, que é uma pesca que captura os bichos do fundo. Isso não vai acontecer com a Dermocheles em alto mar, acontece com as tartarugas mais costeiras. Aí aqui em Ubatuba, a principal tartaruga que a gente encontra é a verde, então raramente ela encontra, como ela se alimenta de algas na beira das pedras, ela raramente é capturada por barcos de arrasto. Já o arrasto em Sergipe pega muitas tartarugas oliva que estão lá na época da desova, que é uma pescaria costeira que pega camarões numa região onde tem muitas fêmeas desovando e aí acaba sendo uma ameaça para ela. Ou seja, cada tartaruga de cada espécie, em cada fase do ciclo de vida, ela está sujeita a um tipo de ameaça diferente. Para todas elas, uma ameaça importante é a questão do desenvolvimento urbano desordenado nas áreas de desova. As áreas de desova, como a gente já falou, são específicas, elas voltam sempre para aquela região e essas regiões elas têm tido um crescimento, urbanização, construção de portos, de marinas, de grandes hotéis, e tudo isso impacta no comportamento reprodutivo dos bichos. Principalmente a iluminação. A iluminação dos hotéis, dos grandes empreendimentos, atrai os filhotinhos. Os filhotinhos a gente chama de fototaxia, é uma atração pela luz. O filhotinho, quando ele sai do ninho, ele corre na direção do mais claro. E se tiver qualquer lâmpada acesa nessa região, o filhotinho se desorienta e não chega no mar. Então isso é um grande problema, né? Porque a gente tem aqui no Brasil algumas áreas, como o litoral norte da Bahia, onde desova a tartaruga de pente, é uma área que está crescendo muito a questão da urbanização, de construção de hotéis, de empreendimentos turísticos principalmente, acontece bastante. Já na região do norte do Rio de Janeiro, onde desova a tartaruga cabeçuda, norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente tem a construção de portos, né, que apesar de serem importantes do ponto de vista da economia, eles sempre trazem consigo essa questão também do impacto para as tartarugas que estão desovando. Então a gente
gente tem vários problemas em vários momentos do ciclo de vida da tartaruga. A fêmea ali está sendo impactada pela mudança das praias, antigamente era impactada pela captura, hoje isso raramente acontece. Aí os filhotes vão ser impactados pela questão da iluminação, depois os juvenis vão interagir com as atividades de pesca, diversas pescarias diferentes, e os adultos vão interagir também com a pesca, com o lixo, com o atropelamento por embarcações. Isso acontece mais frequentemente com os bichos costeiros, em regiões de turismo, com embarcações de lazer, e isso acontece com mais frequência no verão. Ou seja, são vários problemas que somados viram um problemão. Apesar disso, a gente tem aí um crescimento das populações de tartarugas aqui no Brasil, né, das 5 espécies que existem no Brasil, todas elas têm mostrado um crescimento no número de fêmeas, no número de ninhos. Felizmente, aí, graças a esse empenho, né, que o Tamar já tem 40 anos, né, a Fundação para o Tamar desenvolvendo as atividades de pesquisa e conservação, e a gente já conseguiu aí um grande avanço e tem aumentado as populações. A única que a gente não tem muita certeza ainda é a tartaruga verde, que a gente não conseguiu estabelecer um monitoramento regular de 40 anos das praias onde ela desova, porque elas desovam em Atol das Rocas, a Ilha de Trindade, do Espírito Santo, são ilhas oceânicas distantes da costa e que em algum momento o Tamar não conseguiu ir, e aí assim, a falta de dados de um ano ou outro acaba complicando um pouquinho. Mas as outras 4 espécies já tem artigos publicados aí mostrando que o número de fêmeas está aumentando, o número de ninhos está aumentando, filhotes, o que é o objetivo de todo esse esforço do Tamar. Isso é maravilhoso, porque realmente você vê uma iniciativa de conservação que está trazendo um resultado efetivo. Vocês estão realmente conseguindo contabilizar um aumento de população, e isso é lindo. Era isso que a gente queria. Lógico que ao longo desses 40 anos, apesar de ter os números positivos, a gente vai descobrindo novas ameaças, novos problemas que até antes a gente não sabia, agora a gente sabe, e alguns problemas continuam aumentando, né? Apesar da população de tartarugas estar aumentando, alguns problemas continuam aumentando. Eu gostaria muito de dizer que está diminuindo a quantidade de plástico jogado no mar, mas não é verdade. Isso está aumentando. Aí você tem poluição, por motivos de poluição química, poluição acústica, tem várias formas aí de impactar as tartarugas que têm aumentado, a urbanização, tá? Tudo vai dificultando um pouquinho a vida desses bichos. Henrique, uma questão que eu estava pensando aqui agora, quando a gente fala em mudanças climáticas, aquecimento global, isso traz algum impacto para a corrente marítima, para a alimentação, para o que? Já vem sendo estudado o impacto que isso pode trazer para as tartarugas? Tem, as tartarugas são até consideradas sentinelas na questão das mudanças climáticas, porque elas têm uma íntima relação aí com a questão das mudanças climáticas. Tem uma curiosidade sobre a vida das tartarugas, que é a determinação do sexo dos filhotes, que ela é feita a partir da temperatura de incubação dos ninhos. Ninhos mais quentes vão gerar mais fêmeas, ninhos mais frios geram mais machos. Para ter uma ideia dessa distribuição no Brasil, lá na Bahia, nascem em torno de 80% de fêmeas ao longo da temporada. Já nas praias aqui mais no Rio de Janeiro, Espírito Santo, tende a nascer um pouco mais de machos, né? Tá. Essa proporção muda. Então, elas têm essa íntima relação com a temperatura. Se a gente tem um aumento de 1 grau, que seja, isso tende a gerar mais fêmeas. E isso gera uma preocupação para toda a comunidade científica que trabalha com a proteção das tartarugas, porque a gente não sabe como isso vai impactar as tartarugas de fato, né? A gente sabe que vai aumentar o número de fêmeas, mas não sabe como isso vai repercutir na população como um todo. Existe a preocupação de monitorar as praias, fazer um monitoramento contínuo. Essa é uma das vantagens do que a gente chama de monitoramento de longo prazo, de trabalhos da conservação de longo prazo, porque a gente consegue ter hoje informação na praia, monitorando os ninhos, e saber o tempo de incubação e tudo mais, e a gente pode comparar com dados de 40 anos atrás. Então, se você tem uma continuidade, você consegue perceber se tem variações ou não. A princípio, não temos variações por enquanto, mas o estudo é feito, o monitoramento é feito, inclusive para acompanhar esse tipo de variação. É super importante. Você comentou com relação à questão de alimentação dos bichos. Essa é outra questão que pode alterar com a temperatura, né, com as mudanças climáticas. O fato de mudar a temperatura muda a distribuição do recurso alimentar, né? Então, aquele alimento que uma época era abundante numa região deixa de ser abundante, vai estar mais presente em outra região. A tartaruga vai ter que mudar o ritmo, o ciclo, a rota migratória dela vai ter que mudar, né? Então, ela vai ter que se adequar a uma situação nova de distância, deslocamento, para buscar esse alimento, né? Então, ela vai ter que se ajustar. Uma coisa que é um fato é que as tartarugas já passaram por aquecimentos globais e
resfriamentos globais várias vezes. Né? São animais que estão aqui no planeta há mais de 100 milhões de anos. Então, elas têm jeitinhos para se adaptar às novas situações. Isso é muito rápido. Nas outras vezes elas não estavam ameaçadas de extinção e também não foi tão rápido a mudança climática. Então, elas vão ter que ser mais ágeis, né? E esperar a agilidade das tartarugas é cruel, né? Ter que pedir para elas agilizarem a adaptação delas. E aí, até quando você comentou essa questão do Projeto Tamar há 40 anos e de toda essa questão de estudos de longo prazo, eu fiquei curiosa aqui também de como que são feitos esses estudos. Vocês acompanham, monitoram as praias, acompanham, contam os ninhos, tem aquelas fotos clássicas do Tamar de medindo as tartarugas, fazendo todo aquele processo. E também vocês usam tecnologia de telemetria para poder ver todos esses trajetos que vocês têm estimados de para onde ela vai, quando volta, esse período de tempo que elas ficam longe. Como que é a pesquisa? Como vocês trabalham isso aí no Tamar? A gente tem mais de um método, né, para ser usado, dependendo do tipo de resultado que a gente espera, dependendo do tipo de bicho que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, o básico, o que se usa no mundo inteiro para tentar entender o deslocamento das tartarugas, de onde saem para onde vão, sempre foi a marca, a anilha numerada, que é uma anilha, uma plaquinha de aço inox que se coloca na nadadeira da tartaruga. Esse é o básico que o mundo inteiro segue usando, é o método mais barato, e a gente consegue saber de onde ela saiu e aonde ela foi chegar. Aí a gente tem o avanço da tecnologia que vem trazer outras possibilidades. A telemetria por satélite, né, a satélite telemetria, ela possibilita acompanhar em tempo real onde está a tartaruga no oceano. Então, quando você põe um transmissor no animal, ele vai sair dali, vai fazer um percurso, um trajeto no oceano e a gente consegue ter mapas com esse trajeto por onde ele passou. A questão é que esse tipo de estudo é mais interessante de ser feito quando a gente já prevê que o animal vai migrar. É o caso do que acontece com as tartarugas fêmeas adultas nas áreas de desova. A gente sabe que elas não moram lá, mas elas estão lá para desovar. Terminada a temporada de desova, ela vai migrar para algum lugar distante. E aí vale a pena colocar um transmissor, que é uma tecnologia cara, né, mas que é bastante importante. E aí você acompanha o trajeto dessas fêmeas. Então a gente tem fêmeas de tartaruga de pente, que foi colocado o transmissor no litoral norte da Bahia, que terminaram a temporada, migraram acompanhando a costa do país, foram até o Ceará, Maranhão, passaram ali 2 anos se alimentando e depois retornaram para o litoral da Bahia para fazer os ninhos. Então ninguém esperava que ia demorar tanto tempo o funcionamento do transmissor, que geralmente é menos tempo que isso, é 6 meses, 1 ano, durou 2 anos e conseguiu mapear o trajeto todo. Isso é fascinante. Só que é caro, né? Não é tão simples de usar e a gente acaba realmente otimizando nessas situações em que a gente já prevê o deslocamento. Então, por exemplo, eu trabalho aqui em Ubatuba com tartarugas juvenis, bastante pequenas, que pelo trabalho de marcação com as marquinhas numeradas, eu encontro aqui animais que foram marcados 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, se eu colocar um transmissor para descobrir que a tartaruga vai ficar aqui 10 anos, vai ser bem interessante, mas eu vou ficar um pouquinho decepcionado, porque eu queria ver um mapa com ela migrando, atravessando o oceano, e ela vai ficar aqui talvez 1 ano ou 2. Então, já é uma tecnologia cara para a gente aplicar para um animal juvenil numa área de alimentação. Ou seja, cada lugar tem formas diferentes. Uma técnica que é super importante, né, que é a genética, isso veio trazer também outras informações muito importantes e de uma forma rápida, possibilitam a gente responder mais umas pecinhas do quebra-cabeça, né? Então, por exemplo, eu aqui em Ubatuba, coletando o tecido das tartarugas verdes daqui, que são animais juvenis, comparando o padrão genético das tartarugas daqui com as áreas de desova que são conhecidas em todo o Atlântico, eu posso fazer aí uma avaliação de onde elas estão vindo para cá. Então, esse trabalho já foi feito aqui em Ubatuba, por exemplo, que mostrou que aproximadamente metade das tartarugas que estão aqui no nosso litoral aqui do Sudeste estão vindo de uma ilha que chama Ascensión, que é no meio do Atlântico, é uma ilhotazinha no meio do Atlântico, entre o Brasil e a África, e a outra metade vem um pouquinho de cada lugar, vem um pouquinho de Trindade, um pouquinho de Fernando de Noronha, Todas as Focas, um pouquinho da Venezuela, um pouquinho do Caribe. Ou seja, aquelas tartarugas que eu tenho por aqui são o que a gente chama de um estoque misto, de tartarugas que vêm de lugares diferentes e estão aqui, reunidas aqui em busca de alimento e refúgio. Que maravilha, variabilidade genética, né? Que ótimo. E eu costumo falar que algumas falam inglês, outras falam francês, espanhol, cada uma fala. Então, se você falar com a tartaruga e ela não responder, talvez você esteja falando com a língua errada. Tá confundindo de onde ela vai veio. Tentando mudar. É uma resposta que a gente consegue ter com uma certa agilidade com relação
usando uma metodologia que é a genética. Mas usando tanto a genética quanto a marca e recaptura das marquinhas metálicas, quanto o transmissor, a gente está usando, de uma certa forma, a mesma proposta de tentar entender de onde os animais vêm, para onde eles vão, por onde eles estão passando, né, de forma que a gente possa também identificar as ameaças que acontecem em cada trecho onde elas passam. Não basta proteger a tartaruga só na área de desova, onde ela nasceu, ou só na área de alimentação. Elas vão passar por ameaças em outros lugares, em outros momentos, e a gente precisa conhecer esse ciclo todo. Cada uma dessas ferramentas traz uma informaçãozinha e a gente vai montando o quebra-cabeça. Mas é isso é uma coisa que a gente conversa muito aqui, Henrique. A questão de que um projeto, uma pesquisa sozinha, um estudo, ele não é um programa de conservação. A conservação a gente faz quando a gente junta todo mundo, quando a gente tem todas as interfaces multidisciplinares, projetos que se encaixam. É essa a beleza da conservação. Um projeto separado, ele não tem esse potencial. Não consegue. Ele pode responder muito bem uma pergunta ou resolver um problema em um ponto, mas ele não consegue, principalmente com animais como esses fascinantes, que são animais migratórios, que qual o habitat da tartaruga? É o Atlântico Sul. Um tanto... o Atlântico Sul, uma área pequena. O Atlântico Sul, onde ela está? Ela pode estar em qualquer lugar do Atlântico Sul e ela vive 80 anos para a gente acompanhar a vida dela. Então, é um tanto ousado para um pesquisador, né, querer cuidar da vida toda de um animal, de uma espécie como essa. Sim, né? A gente precisa realmente da multi- e interdisciplinaridade, né, de muita gente participando, cada um faz um pedacinho e a gente vai juntando as coisas. Você comentou que você trabalha numa área com juvenis, então você tem bichos que você está recapturando aí há 10 anos. Então, na verdade, eles só vão fazer essas grandes migrações, essas longas distâncias, quando ele tiver um pouquinho maior. Não é desde pititico que ele faz isso. Exatamente. Ele vai migrar quando atingir a maturação sexual por volta de 25, 30 anos de idade. Ai, gente, é muito tempo mesmo para você estudar os bichos. Nossa. E elas não vão fazer isso aqui em Ubatuba porque é um lugar frio. Elas vão fazer isso nas ilhas oceânicas. Então, elas estão aqui em Ubatuba, mas elas estão de passagem. Né? Vieram de um ambiente pelágico, passaram alguns anos de vida. Isso é algo fascinante para as tartarugas. As tartaruguinhas nascem com 10 centímetros de comprimento total e são solitárias e imediatamente vão para alto mar e vão passar alguns anos em alto mar, sozinhos, boiando lá, longe de tudo, e a gente não sabe nem aonde eles ficam. Tanto que a literatura chamava o primeiro ano de vida das tartarugas marinhas de ano perdido, né, de lost year, do ano que ninguém sabe onde elas vão, o que elas estão fazendo, e elas somem para o alto mar, e depois, quando jovenzinhas, começam a aparecer perto da costa, que elas vão se especializar em algum tipo de alimento e vão chegar mais perto da costa. E a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo nessa fase pelágica lá em alto mar. Isso para todas as espécies, Henrique? Praticamente para todas. A gente sabe que tartarugas cabeçudas no Atlântico Norte costumam se agregar com grandes bancos de sargassum, que são algas que flutuam, e aí a tartaruguinha se enfia no meio daquelas algas e fica ali. A gente imagina que aqui, que elas estejam se reunindo nesses grandes aglomerados de algas e lixo que tem em alto mar, flutuando, e elas devem ficar agregadas com esse tipo de situação. Né? Porque se ela ficar sozinha nadando, ela é uma presa muito fácil. É isso que eu pensei, ela vira comida. Ela não tem capacidade de ir a grandes profundidades, então ela não tem onde se esconder. Então provavelmente ela se agrega, ela vai se juntar e vai procurar refúgio nesses grandes aglomerados de algas, ou hoje ela tem uma oportunidade de se esconder no meio do lixo, infelizmente. O problema é que se esconder no meio do lixo é um alimento para ela, porque ela nessa fase de vida ela é oportunista, ela come de tudo que ela encontra na frente. Então a gente pode estar tendo uma mortalidade também de filhotinhos que a gente não consegue nem imaginar. Que tristeza. Então é bastante complexo trabalhar com esses bichos e esse talvez seja o grande fascínio de estudar nos bichos. Se fosse fácil, não tinha graça. Não, mas isso que você comentou é muito impressionante, porque vocês vão tirando fotografias dos momentos do bicho, porque é uma escala de tempo e de distribuição espacial que é muito grande para a nossa vida conseguir, em uma vida a gente conseguir saber as informações dessas espécies, né? E isso Exatamente. É muito, sim, é uma loucura pensar nisso. Exatamente, e cada ano que passa aí você vai lendo as publicações novas e vai descobrindo coisas novas, como eu falei da questão do som que vocês postaram, né, no programa, ou seja, é algo que nos últimos 3, 4 anos que começou a se estudar o som, que as tartaruguinhas emitem sons, é algo que até então pra gente nunca ninguém tinha imaginado, então agora já é uma informação nova. Será que o som tem uma importância? Não sabemos. Como que esses bichos comunicam? Como é que é a relação social para eles se encontrarem?
até agora a gente achava que eles não se comunicavam. É uma brincadeira, eu estou falando uma brincadeira, mas é que não são animais sociáveis, né? Eles não andam em bandos, eles são solitários, né? Então, possivelmente existe uma comunicação por feromônios, para algumas situações, existem hipóteses, isso ainda não é comprovado, tem algumas glândulas que secretam hormônios ali que talvez sirvam para comunicar as fêmeas e reunir as fêmeas durante a época de reprodução, possibilitando o encontro mais fácil de machos. Não se sabe exatamente como isso funciona, mas tudo isso ainda é muito começo da conversa. A gente sabe que tem a glândula, sabe que tem um hormônio, mas não sabe para que serve, né? É porque quem sabe para que serve aquele cheiro é a tartaruga, e ela não nos conta isso. Ela não contou ainda para ninguém. É um pouco mais difícil de entender, mas a cada passo da pesquisa vai surgindo novas ideias e a gente vai entendendo um pouquinho melhor, né? Esse é o grande barato da pesquisa. O grande pioneiro das tartarugas marinhas lá na década de 60, era um norte-americano, o Art Carr. Ele já era um visionário, sim. Ele usava umas metodologias como prender balões nas tartarugas para acompanhar o movimento da migração dela no mar, assim, vendo os balões. Porque não tinha transmissor, satélite, não tinha nada disso. Então ele foi ali um visionário tentando. Mas ele, lá na década de 60, já sabia que as tartarugas de Ascension vinham para o Brasil por conta das marquinhas, né? Que fizeram a marcação das fêmeas lá e elas vinham para cá. Então ele já tinha umas ideias assim, esses bichos voltam na área de desova. Ele já tinha algo que a gente até hoje entende que existe, né? Aceita que realmente é fato, mas até hoje tem coisas que ele não sabia explicar e a gente continua não sabendo. Você conhece esse mecanismo de voltar da por filopatria? Exemplo, como que ela vai encontrar essa área de retorno? Não se sabe. Já existem estudos de laboratórios nos Estados Unidos que mostram que o filhotinho, ele percebe, uma tartaruga marinha percebe o campo magnético da Terra. Uhum. Então, isso não é exclusividade da tartaruga, que tem outros animais, né, que fazem isso também. Mas a gente não tem nenhum órgão que esteja associado a isso. Ninguém sabe se tem um órgão específico para isso ou como ela percebe isso. Uhum. Mas é fato que ela percebe, né, e ela deve usar esse campo magnético na orientação. Como? Ou seja, tem muita coisa para saber ainda, né? Sempre. Tem muito chão. A gente falou mais a Dermocheles, mas só para trazer um pouquinho também para os nossos ouvintes, sobre quem são as outras. A gente tem 5 tartarugas marinhas brasileiras, né? Brasileiras não, que ocorrem no Brasil também, acho que são 7 no total e 5 aqui. Explica um pouquinho para a gente rapidinho, só para dar essa ideia para as pessoas. Exatamente. Existem 7 espécies de tartarugas marinhas conhecidas no mundo. 5 delas são encontradas no Brasil, mas não são exclusivas nossas. Sim, elas são encontradas em outros oceanos também, praticamente no mundo todo. Mas as 5 que a gente encontra no Brasil são a tartaruga de couro, que a gente ouviu aí, né, no último programa, a tartaruga verde, a Quelonemydes, a tartaruga de pente, Eretmocheles imbricata, a tartaruga oliva, Lepidocheles olivácea, e a tartaruga cabeçuda, careta. São as 5 espécies que existem no Brasil. Todas elas seguem nas listas de espécies ameaçadas de extinção, tanto numa escala global, a lista da IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, quanto na lista oficial brasileira do Ministério do Meio Ambiente. Elas seguem ameaçadas ainda em extinção. Todas seguem, algumas delas caminhando para uma mudança de categoria, né, para diminuir aí o risco de extinção, mas todas seguem listadas como ameaçadas ainda. E uma coisa que eu não queria esquecer, conta pra gente a história da tartaruga alienígena. Que maldade! O Fernando, ele cismou com isso, ele conhece, ele, né, visita e visitava o centro. E essa história pra ele adora. Não, eu acho bárbaro, mas em tempos de fake news, né, esse aí é um exemplo que eu já conheço de um tempo. Mas tem uma publicação que foi um pesquisador que encontrou um crânio, né, em algum lugar do Nordeste do país, e ele estudava OVNIs, né, objetos voadores não identificados. Ele acreditou que aquilo era um extraterrestre, e não era um extraterrestre qualquer, era um humanoide grey, um tipo de extraterrestre muito comum no nosso tempo, no nosso espaço. Assim, enfim, eu não vou entrar no mérito de discutir a questão da ufologia. Eu acho que tem muito pesquisador muito sério, muito sério procurando vida nos outros planetas, mas aquele crânio era de uma tartaruga. Só que isso foi publicado em vários jornais, né? Isso foi publicado em um monte de lugares, né? O tal do ET. E aí eu cheguei até a entrar em contato com alguns, né? E falei assim, olha, isso aí é uma tartaruga. E aí, mas aí como já estava publicado que era um ET, né? Um extraterrestre, aí ficou isso na história. Mas realmente é curioso. Isso quando a gente procura aqueles sites de fake news, boatos, assim, ainda tem alguns que relatam essa notícia aí, que ficou bem famosa, bem conhecida. É isso, gente. Depois, quem tiver curiosidade, procura
põe no Google aí crânio de tartaruga, porque realmente parece, né? O que a gente imagina que, pelo menos o que é em ficção colocado como um alienígena pra gente. O rostinho é muito parecido, o olho puxado é bacana. E quanto mais a gente conversa e eu escuto você falando, e pelo que eu sei, mais fica validado realmente o quão incrível e importante é o trabalho do Tamar. E aí eu queria até aproveitar e perguntar agora, porque o que eu sempre vi, assim, a gente, desde criança, que você vai pra praia e visita o centro do Tamar, vocês têm um papel muito grande de educação ambiental e também de interação com as zonas pesqueiras, com os pescadores costeiros. E como que vocês estão fazendo nessa fase agora com a pandemia? Como é que o Tamar está lidando com isso? Isso está trazendo muito impacto para a iniciativa do projeto? Esse é um momento bastante delicado para a gente, né? Porque isso, lógico, é um momento delicado para o planeta, para o mundo inteiro, né? Para a humanidade como um todo, mas a gente não está separado disso. O Tamar, a Fundação Projeto Tamar, ela tem na sua previsão de orçamento em torno de 70% dos recursos que financiam as atividades da Fundação, eles são provenientes da visitação dos centros visitantes, né? Dos espaços das bases, das sedes que a gente tem em Florianópolis, Ubatuba, Praia do Forte na Bahia, Vitória no Espírito Santo, Fernando de Noronha. Então essa visitação é bastante importante, tanto do ponto de vista de arrecadação com bilheteria, quanto com a loja, né, a comercialização de produtos nas lojas. E desde março, as bases todas foram fechadas, né, então, ou seja, 70% do recurso que movimenta as atividades de conservação deixaram de entrar nas atividades. Então, a gente, desde março, teve que suspender as atividades de conservação. Eu gosto sempre de lembrar que eu acho que uma das principais características do Tamar é trabalhar em 3 frentes, que é a pesquisa científica, né, focada aí no entendimento da tartaruga e das suas ameaças, a inclusão social, tentando trabalhar com as comunidades e tentando melhorar a qualidade de vida das comunidades que antes dependiam da tartaruga como fonte de renda, e a educação ambiental. E todas essas 3 linhas de ação tiveram que ser suspensas. Então a gente deixou de monitorar as praias, a gente deixou de fazer o trabalho de monitoramento do esforço de pesca que eu fazia aqui em Ubatuba, com os pescadores, a gente deixou de fazer as atividades de educação ambiental e a gente teve que suspender inclusive as atividades de inclusão social. Parou tudo. E a gente não tem perspectiva de retorno dessas atividades enquanto não houver uma situação de estabilidade financeira que possa garantir o pagamento dos salários dos pesquisadores, das equipes e dar o suporte para tudo isso. Apesar de a gente ter 30% dos recursos que são importantes que vêm de patrocinadores, né? No caso a Petrobras, a principal apoiadora no Brasil inteiro, patrocinadora oficial no Brasil já há quase 40 anos, além dela tem outros apoiadores locais e a gente mesmo assim não consegue dar novos passos antes de ter uma segurança, uma estabilidade financeira, e isso só vai vir com o retorno das atividades gradual, com o tempo. Então nesse momento a gente passa momentos delicados, né? Muito assim, preocupados, ansiosos, né? Sem saber como vai ser o futuro, mas ansiosos para poder retomar essas atividades tão logo seja possível. Entrem lá na lojinha do Tamar, vão lá, comprem as coisas, deem um apoio aí à distância, que é o que a gente pode fazer no momento, né, Henrique? Pois é, isso é o que o pessoal pode fazer, nos ajuda bastante, né? O site do Tamar é o lojatamar.org.br. O site foi agilizado aí de última hora, a partir de março, por conta disso, né? Já sabendo que a gente ia ficar vários meses sem abrir os centros de visitação. Os centros de visitação estão abrindo devagarzinho, retomando as atividades, tomando muita cautela, né? Com pouca gente visitando, distanciamento social, todos os cuidados. Mesmo assim, é um momento ainda bastante de insegurança e a gente conta aí com o apoio de quem puder dar essa força para o Tamar. Isso mesmo. E só agora para a gente encerrar, até que eu lembrei de uma última pergunta, Henrique. O Tamar, ele tem muito essa questão, você comentou aí de parceria com os pescadores e toda essa questão do monitoramento dos animais. Isso é uma forma de ciência cidadã, né? De você criar parceria com a comunidade, onde eles também passam a ser protagonistas dessas pesquisas, a ajudar a encontrar os bichos, a trabalhar junto ao projeto. Isso é uma coisa que eu acho que é uma área da ciência que tem crescido e deve crescer porque traz essa parceria que é tão importante na conservação.
conservação. Como que isso funciona aí para vocês no Tamar, quando não estava na pandemia, né? Para o Tamar, o envolvimento com as comunidades ele foi algo que nasceu junto com o Tamar. Foi algo desde o início, nas primeiras atividades de monitoramento lá nas áreas do Nordeste, na Praia do Forte, na Bahia, em Pirambu, em Sergipe, em Regência, no Espírito Santo, as primeiras iniciativas de monitoramento de praia, o Tamar já entendia que não adiantava ele sozinho querer fazer aquele trabalho e que quem melhor sabia e quem melhor conhecia as tartarugas eram os moradores da comunidade, eram os tartarugueiros na época, né? Aquelas pessoas que antigamente consumiam as tartarugas. Cara, quem melhor para trabalhar com isso que não as pessoas que sabem procurar e sempre fizeram isso. Então, desde o início, o Tamar tentou trazer as comunidades e sempre buscou essa interação com a comunidade para trazer as pessoas para trabalhar junto com o Tamar, na medida do possível, na própria incorporação das pessoas das comunidades, né, no seu quadro de funcionários, mas sempre tentando, onde não era possível, tentar criar alternativas de sustento e renda, né, de geração de renda, que pudessem fazer as comunidades dependerem menos do consumo de espécies ameaçadas como as tartarugas. Então, eu acho que talvez o melhor exemplo disso seja as próprias confecções do Tamar, que são dois grandes exemplos, uma que nós temos em Regência, no Espírito Santo, a outra em Pirambu, em Sergipe, que são as confecções que confeccionam as camisetas do Tamar, que são vendidas nas lojas. Então, a comunidade passou são regiões bastante isoladas, mas onde se criou uma forma de produção, que as comunidades passaram a trabalhar nessas confecções, gerando emprego para eles, gerando renda e gerando uma forma do Tamar se autossustentar, que é a comercialização dos produtos. Então, essa amarração foi perfeita. No ponto de vista da busca de dados, da informação, aqui o caso de Ubatuba, a gente sempre entendeu que não tinha como resolver. Se eu tenho a principal ameaça para as tartarugas marinhas aqui é a pesca, como é que eu vou avançar numa questão de uma medida de mitigação para reduzir a captura, reduzir a mortalidade, se eu não conseguir conversar com quem pesca? Quem mais sabe como funciona a pesca é o pescador, né? Não adianta eu sozinho criar uma medida milagrosa que vai resolver tudo, se quem conhece de fato a pesca, eu posso até entender um tantinho de tartaruga, mas quem entende de pesca é o pescador. E a gente precisa dessa interação, dessa troca, dessa somatória de entendimento, de conteúdo, né, de sabedoria. Isso é super importante, né? E os pescadores, na medida que eles entendem que a gente não está com a proposta de coibir, de limitar ou proibir a atividade produtiva deles, porque tem que lembrar isso, né? A gente está lidando com uma atividade produtiva, né? As pessoas estão produzindo ali alimentos, sustentando as famílias, e a pesca é uma atividade que alimenta muita gente. Então não dá para a gente não está com essa proposta de querer limitar ou proibir, mas sim buscar soluções que resolvam um problema que é comum, né? O problema que é para ele também. Também não interessa para o pescador pescar tartaruga, né? Até porque ele não pode comercializar, é proibido, então é um problema para ele pescar tartarugas. E se a gente conversando, trocando informação, trocando dados, conseguir criar soluções para minimizar a captura, vai ser bom para eles e bom para as tartarugas, bom para a gente. E é isso que a gente busca. E isso tem sido fundamental aqui em Ubatuba, principalmente, que a gente trabalha com a pesca. Essa relação é fascinante. A gente já teve a oportunidade de devolver ao mar aqui mais de 11 mil tartarugas que foram capturadas em redes por acidente. O pescador avisou o Tamar teve a oportunidade de medir, pesar, identificar a espécie, registrar, colocar as anilhas e devolver ao mar. É uma quantidade enorme de tartarugas. E isso só foi possível graças à parceria, à colaboração que é voluntária, a colaboração dos pescadores. Porque eles também entendem que é para a gente chegar num ponto que melhore a forma deles trabalharem. Então, isso é fundamental, isso que é uma das questões essenciais dentro do Tamar, esse envolvimento comunitário. Nossa, muito obrigada, Henrique. Foi uma super aula e eu só tenho a agradecer tanto a você por conceder a entrevista pra gente, mas principalmente pelo esse trabalho, esse tempo de dedicação, né? Quantos anos que você tá já se dedicando aí ao trabalho no Tamar? Eu tô aqui na Fundação Projeto Tamar de Ubatuba já há 23 anos, mas eu comecei como estagiário em 90. Aí, às vezes eu me assusto um pouco de saber essas datas, porque eu vou percebendo que isso já é muito tempo. O primeiro estágio que eu fiz no Tamar foi em 90, na Bahia. Foi em 90, 2000, 2010. Nossa senhora, muito tempo. Mas é bastante tempo. Olha só, quanto tempo de dedicação, né? Então, assim, muitíssimo obrigado por todo esse trabalho incrível que vocês vêm fazendo. E eu agradeço em nome de todo mundo, né? Que tem esse carinho, essa paixão, e aí sabe a importância da conservação de biodiversidade. Então, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído, e eu agradeço de ter podido ouvir o som da tartaruga de couro, que eu mesmo nunca tinha ouvido. Então,
Valeu mesmo, obrigado. Parabéns para todo mundo aí que está envolvido na produção do programa. E, gente, lembra que o Tamar tá passando um momento apertado aí nessa fase, vai lá e dá uma força, tá? Entre lá, a gente vai deixar o link do site no post da publicação do episódio. E esse foi o Que Bicho é Esse? Sobre a tartaruga de couro, a Dermocheles coriacea, e um pouquinho mais também sobre as outras tartarugas e sobre o Projeto Tamar, porque eu tive o grande privilégio de receber aqui o biólogo Henrique Becker. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, para variar um pouco, eu saí do episódio querendo trabalhar com os bichos. Eu não sei se vocês assistem o episódio da Luna, sabe? Um desenho da Luna da Luna com Júpiter. E todo o episódio ela vira e fala assim: essa é a melhor experiência de todas! Então, eu tenho isso com o Que Bicho é Esse? Bom, vamos voltar aqui. E se vocês quiserem nos apoiar, vocês podem fazer doações a partir de R$1 pelo Padrim em www.padrim.com.br/desabrace ou pelo Catarse em www.catarse.me/desabrace. Quem quiser fazer uma doação pontual, uma única vez e tá certo, pode entrar pelo PicPay. A gente tá lá em @desabrace. Lembrando também, gente, nos sigam nas nossas redes sociais. No Facebook é em Desabraçando Árvores Podcast. No Instagram a gente tá em @desabrace, também no Twitter como @desabrace. Por hoje é só. Lembrando, se você pode ficar em casa, tem esse privilégio, fica quietinho aí. E até o próximo Que Bicho é Esse? Beijo! Mais um produto com a edição Senhor A.